apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais, o 37 diz, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse a Saul, a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Irmãos, essa palavra é uma palavra maravilhosa. É uma palavra que, ao ler ela, ao começarmos a ler esta palavra, ela já causa um impacto nas nossas vidas, causa um impacto por ser muito conhecida da gente saber. E algo que o Senhor, Ele falou muito forte ao meu coração, enquanto eu li essa palavra, foi a seguinte frase: a unção, ela não te promove, mas a unção, ela te habilita. Grave isso no teu coração. Ao decorrer dessa mensagem, nós vamos entender o porquê isso. A unção, ela não te promove, porém a unção vai te habilitar. A palavra do Senhor diz que o povo começa a pedir ao Senhor um rei, clamar por um rei, queremos um rei. Eles começam a ver, ali os povos vizinhos tinham reis, e eles queriam também um rei, e o Senhor concede a eles um rei chamado Saul, que foi pedido por eles. E a palavra do Senhor diz que em determinado momento, Saul, ele começa a desobedecer, ele começa a não mais agradar ao Senhor nas suas atitudes, a não fazer aquilo que o Senhor ordenava a ele. E agora a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele rejeita Saul. E em determinado momento o Senhor fala com Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Até quando você vai sentir pena, sendo que eu já não me agrado mais dele? E agora ele fala, levanta e vai à casa de Jessé, porque lá eu tenho preparado um para ungir. E a palavra do Senhor nos diz que ele vai até a casa de Jessé. Só que chegando naquela casa, chegando diante daqueles homens, a palavra do Senhor nos diz que Samuel, ele começa a atentar para a aparência, para aquilo que está no exterior, para aquilo que é visível aos olhos. Só que aí está o problema. Muitas das vezes, aquilo que está no exterior, aquilo que o meu olho contempla, presbítero Rogério, pode me enganar, pode me dilumbrar, pode fazer com que eu me engane. Mas a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, porque quando ele se depara com Eliabe, e ele acha que Eliabe seria o rei, ele olha para o porte físico, ele olha para aquele homem grande, ele olha para aquela aparência, ele olha para alguém que aparentemente seria alguém escolhido por Deus, e ele fala, é esse o rei. E o Senhor diz para ele, Samuel, não se atente pela aparência. Não, a aparência não, irmãos. O Senhor, Ele está nos trazendo uma instrução, um alerta lindo. A aparência engana, mas o Senhor vê o coração. Aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não contemplo, aonde não chega ao meu alcance, o Senhor vê. O Senhor contempla, e Ele conhecia o coração daqueles homens. E assim a palavra do Senhor diz que vão passando os filhos, e vão passando, e à medida que ia passando, cada vez Samuel se enganava, achando que era aquele. Ao ponto de Jessé, não tem mais ninguém aqui, e Samuel pergunta para ele, acabaram-se os jovens? Não tem mais nenhum? E isso aqui é muito interessante, porque talvez na perspectiva daquele próprio pai, Davi era talvez alguém tão insignificante para aquele meio. Era alguém tão insignificante para as pessoas que estavam à sua volta. Que ele fala, ainda tem um, o menor. O menor. Perceba que o pai, ele trata o filho olhando para a sua particularidade, dizendo que talvez era o mais fraco. Talvez era o que não tinha aparência.
Talvez era o que não tinha o estereótipo. Talvez era o que não tinha eloquência. Talvez era aquele que ainda não tinha, olhando assim, estava ainda bruto. Ele atenta para isso. E é assim que o mundo nos vê. Quando alguém olha para a gente, quando o olhar humano ele nos alcança, ele primeiro nos alcança olhando os nossos defeitos. Primeiro ele nos alcança olhando para a gente, dizendo aquilo que para o homem é ruim, é o menor, é o mais franzino, é o mais incapacitado. E o Senhor está olhando para o meu e para o teu coração nessa noite. Porque foi assim que o Senhor viu Davi, olhando para o coração, para aquilo que estava dentro. E o Senhor, Ele nos traz a uma reflexão na noite desse dia. O que está dentro do teu coração? Qual é a verdade que você carrega? Qual é a verdade que você carrega? O que está dentro de você? Porque Davi, apesar de ser o menor, era alguém que Deus olhava e se agradava. Era alguém que Deus olhava e o aprovava. Então aqui o Senhor, Ele quer nos dizer, não basta ter aparência. Não basta ser alguém de nome. Não basta ser alguém que o mundo olha e reconhece. Tem que ser reconhecido primeiro pelo céu. Primeiro tem que ser reconhecido por Deus. Não basta ser reconhecido por homens. O reconhecimento humano, ele passa. Ele passa. Hoje eu reconheço alguém por algo que fez. E amanhã minha ingratidão faz eu não reconhecer mais aquele alguém. Mas o Senhor não nos vê assim. Aleluia. O Senhor não nos vê assim. E Ele olha para o coração. E ao olhar para o coração de Davi, Deus se agrada, aprova e diz que ele era o novo rei. Samuel unge Davi. Acredito que para surpresa daqueles que estavam presentes, para surpresa daqueles que o rodeavam, porque às vezes o nosso meio que nos cerca, eles são o primeiro, irmãos. Entenda isso aqui e não leve isso para o pessoal. Não leve para o pessoal. Mas às vezes o meio que nos rodeia, eles são os primeiros a desacreditar daquilo que o Senhor tem e pode fazer nas nossas vidas. O teu meio, aqueles que estão à tua volta. Ah, Milena, você está falando que talvez o meu pai não vai reconhecer? Talvez o teu pai não vai reconhecer. Talvez os teus irmãos não vão reconhecer. Mas eu já falei que o reconhecimento ele precisa vir de Deus. O reconhecimento precisa vir do alto. E aqueles homens talvez ficaram ali surpresos, não entenderam muita coisa, o que estava acontecendo, qual era o propósito daquilo. E passa aquele momento. Samuel volta para o seu lugar. E Davi volta para onde? Para o pasto. Davi volta para onde? Volta para cuidar das ovelhas de seu pai. Talvez a perspectiva, quando nós recebemos uma promessa e recebemos algo da parte do Senhor, como imediatistas que somos, é que isso aconteça amanhã. O Senhor nos faz uma promessa hoje, derrama um óleo sobre a nossa cabeça hoje, e a gente já quer viver o holofote hoje. A gente já quer sentar no trono hoje. Só que Davi recebe a unção e retorna novamente para o pasto. Entenda isso aqui nessa noite. Talvez o Senhor te chamou para algo. Talvez o Senhor te fez uma promessa linda. Talvez Ele derramou sobre a tua vida uma unção extraordinária. E você está achando que você vai assumir agora essa posição. E o Senhor está falando para você, calma aí, volta lá para o pasto. Ainda tem mais um tempo de espera. Ainda tem mais um tempo de preparo. Ainda tem mais um tempo de preparo. E agora, o texto que nós lemos é quando já estamos diante de uma guerra, onde o inimigo, Golias, afrontando o povo de Deus durante 40 dias. Dai-me um homem. Não tem um homem, não tem um capaz. Olha, se vocês me derrotarem, nós vamos ser seus servos. Mas se eu derrotar um de vocês, vocês nos servirão. Essa era a proposta do inimigo. Essa era a proposta de Golias. Era isso que Golias queria.
E por 40 dias ele afrontou o povo de Deus. Por 40 dias ele esteve ali lançando palavras, afrontando o povo, dizendo que ali não tinha homem, dizendo que ali não tinha alguém capaz, porque o nosso inimigo, quando ele não consegue de imediato nos tocar, pastora, ele começa com as estratégias dele, e falando, e jogando uma palavra aqui, jogando outra piada ali, ele vai minando a nossa mente, ele vai colocando medo no nosso coração, e quando a gente vai ver, a gente já está temeroso, preocupado, mas o inimigo é grande, é gigante, Golias está aí, a gente vai ser subjugado pelo nosso inimigo. E ele começa a agir dessa maneira, com essa estratégia, lançando palavras durante 40 dias. Só que a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, porque Jessé agora chama Davi, entrega a Davi ali um bocado de pão, um queijo, e manda que leve aos seus irmãos, leve ao chefe dos exércitos ali, e veja como está a guerra, o que está acontecendo, Elisa, o que está se procedendo, e traga ali algo que dissesse que os seus irmãos estavam vivos, que seus irmãos estavam bem, e ele vai. E ao chegar diante daquilo ali, Davi ele começa a procurar entender o que estava acontecendo. E quando ele começa ali questionar e falar que ele iria, quem era esse filisteu? Que inimigo é esse que se acha maior do que o meu Deus? Os irmãos dele ouvem ele falando e fala: Davi, nós conhecemos a presunção do teu coração, porque os mesmos que estavam ali foram os mesmos que presenciaram a unção sendo derramada sobre a cabeça de Davi, mas não reconheciam a unção que tinha sido derramada sobre ele. Não reconheciam. Eles já estavam diante de Davi. Agora Davi, ele não foi ali no intuito de guerrear. Ele não foi ali no intuito de ir contra aquele gigante, de pelejar. Ele foi ali debaixo de uma ordenança de seu pai, para fazer algo que o seu pai tinha mandado. Mas chegando ali, diante daquele gigante, irmãos, eu não sei você, mas quando a gente se depara com certa situação onde o inimigo está se levantando, onde o inimigo está nos afrontando e tem gente com medo, a gente tem que chegar com posicionamento e dizer: eu sirvo a um Deus maior do que esse gigante. Eu sirvo a um Deus maior do que qualquer coisa. E foi isso que Davi fez, porque ele tinha a certeza e a convicção no coração dele do Deus que ele servia. Eu não tenho culpa se Eliabe está com medo. Eu não tenho culpa se Saul está com medo. Porque a palavra do Senhor diz que quando o óleo ele é derramado sobre a cabeça de Davi, o Espírito de Deus se aparta da vida de Saul. E o Espírito de Deus toma posse agora da vida de Davi. Entenda isso aqui. O Espírito de Deus se apartou da vida de Saul. E o Espírito de Deus agora está sobre a vida de Davi. E por isso que eu falei, a unção, de imediato, ela não vai te promover, mas ela vai te habilitar. Porque Davi agora está diante de um cenário onde tem um gigante, onde tem homens com medo, onde tem afronta, onde tem palavras contrárias, onde tem pessoas que eram para o apoiar dizendo: fica quieto porque eu conheço a presunção do teu coração. Davi está diante desse cenário. Um gigante falando, ele ali, mas o coração dele sabia. Irmãos, crente, se tu é crente, tu tem que ter fé. Se tu é crente, tu tem que ter convicção. Milena, mas são 40 dias que o meu inimigo está me afrontando. São 40 dias que eu estou vivendo um cenário complexo. São 40 dias. Irmãos, crente tem que ser doido. Irmãos, entende isso aqui. O negócio tá complicado, tá difícil. Alguém está olhando e está falando, não tem como. E você está olhando, o gigante está na altura do teto. E você tem 1,5 metros, mas você tem a certeza, eu não vou a ele na minha força, mas eu vou a ele no nome do Deus vivo. Não é na força do teu braço. Não é naquilo que você pode, porque na verdade não podemos nada. Não temos nada e não somos capazes de nada. Mas quando entendemos que é o Senhor quem faz, que é Ele quem pode, aí, irmãos, a causa é ganha. Porque a gente começa a falar, a crer, a colocar em prática aquilo que Ele já nos ensinou. E por isso eu falei que a unção ela não vai te promover, mas ela vai te habilitar.
Porque quando Davi chega diante de Saul, e ele diz que vai, alguém está olhando e está falando, é doido. Menino franzino desse, tem força para nada. O gigante vai dar só um e ele vai cair. Mas não conheciam o processo que Davi estava vivendo lá no pasto. Não conheciam o processo que Davi estava vivendo lá do pasto. O Senhor era com Davi, o Espírito de Deus estava sobre Davi e ele estava sendo preparado lá no pasto. Então não se preocupe, se hoje você recebeu uma promessa da parte do Senhor e o Senhor te mandou novamente para o pasto. Mas é porque Ele quer te preparar para ainda alguns cenários que vão se apresentar diante de você. Ele quer te preparar. Davi seria alguém renomado. Davi seria um homem de guerra. Lá na frente, Davi seria alguém que as pessoas olhariam e falariam, nossa, que sabedoria, que força. Mas ninguém sabe do secreto lá no pasto. Porque quando Davi chega diante de Saul, Saul fala, olha, não tem como você ir contra esse filisteu. A lógica não fecha. A conta não bate. Não tem como. O homem é grande. O homem está guerreando desde ali da sua mocidade. E você nunca nem sequer pegou numa arma. Você nunca nem sequer vestiu uma couraça. Só que tem gente que não está entendendo que talvez eu não peguei numa arma física. Eu não vesti uma couraça física, mas todos os dias lá no pasto, o Senhor me deu uma arma espiritual. O Senhor me deu uma couraça espiritual. O Senhor calçou os meus pés. O Senhor colocou um capacete na minha cabeça. E o revestimento espiritual é maior do que qualquer arma humana. É maior do que qualquer vestimenta que talvez possa me proteger. Uma couraça, um escudo, uma lança, eu não sei. Mas o Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você. Busque aquilo que é espiritual. Busque aquilo que vem de Deus. Busque o revestimento do Senhor. Porque às vezes nós achamos e acreditamos muito no que é físico e no que é humano. Na palavra do que o homem me diz, naquilo que o homem me diz que talvez pode acontecer. Não, fica tranquila porque eu vou te colocar lá. Fica tranquilo porque eu tenho a influência. Fica tranquilo porque eu posso. Não, irmãos. Deus, para de acreditar no que o homem te diz. Para de acreditar em palavras ditas por homens. Para de acreditar na força do teu braço. Para de acreditar na influência que você tem. E comece a acreditar naquilo que Deus pode fazer por você. E Saul falando para ele, olha, não tem condição de você ir contra esse filisteu. Não tem condição de você guerrear com esse homem. Não tem condição. A lógica me diz que não. Só que nos meus 29 anos de vida, uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus não trabalha pela lógica humana. Aquilo que é lógico, aquilo que eu vejo e imagino que vai se resolver desta maneira, o Senhor me diz, me mostra em determinados momentos que Ele faz tudo ao contrário. Que Ele age pelos meios dEle e das maneiras dEle. E quando Saul diz para ele que ele não poderia ir contra aquele gigante, a resposta de Davi, isso falou o meu coração, porque disse, o 34, então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, porém quando se levantava contra mim, lançava a mão da barba e o feria e o matava. Irmãos, eu estou falando de um leão. Eu estou falando de um urso. Animais ferozes. Pela lógica humana, tem como alguém se habilita a entrar numa jaula de um leão ou de um urso para tentar? Pela lógica humana, tem como, irmãos? Não dá. Só que o Senhor estava preparando o cenário, lá no escondido, lá onde ninguém estava vendo, distante dos olhares daqueles que viram a unção descer sobre a cabeça dele, distante dos olhares de muitos. Davi estava sendo preparado
quando aparecia um urso e um leão, ele protegia as ovelhas. Ele matava o urso, matava o leão. Só que o 37, ele disse mais a Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Entenda que no 37 ele reconheceu que não foi a força do braço dele. Ele reconheceu que não era ele que podia. Ele reconheceu que não era ele que tinha força, porque humanamente é impossível alguém ter força para ir contra um urso e contra um leão. Mas quando a unção e a capacidade vem de Deus, o extraordinário acontece. Quando a habilitação vem de Deus, o extraordinário acontece. E por isso eu falei essa frase para você. Que a unção ela não vai te promover, mas ela vai te habilitar durante esse período de pasto. Ela vai te habilitar quando você se der de frente com um urso e um leão. Meu Deus, e agora? Tem um urso e um leão, o que eu faço? Lembra da unção que foi derramada sobre a tua cabeça. Meu Deus, estou diante de um gigante. Lembra da unção que foi derramada da tua cabeça. Meu Deus, estou diante de um mar fechado. Lembra da unção que foi derramada sobre a tua cabeça. Meu Deus, estou diante de um cenário, de uma porta fechada, de uma enfermidade, de um laudo que eu não imaginava. Lembra da unção que foi derramada sobre a sua cabeça. A unção, ela vai te habilitar. Porque a habilidade de matar um urso e um leão, de pegar pela barba, irmãos, só pode vir de Deus. Só pode vir de Deus. Tem coisas na nossa vida, entenda isso aqui nessa noite. Tem coisas na nossa vida que a nossa capacidade humana, ela não vai nos fazer chegar. Existem sonhos, existem projetos. Você pode ser a pessoa mais estudada, a pessoa mais sábia, mas que a tua capacidade humana não vai te fazer chegar lá. Não vai. Agora, a unção, como o pastor sempre prega, abre portas. A unção abre portas. A unção te habilita. A unção faz você chegar em lugares que você jamais imaginou chegar. Ela te faz pisar em lugares que você falou: como eu cheguei aqui? Mas para tudo isso, é uma vida de renúncia. É uma vida de diferença. É ser alguém diferente. Davi não era igual aos demais. Davi não era igual aos demais. E precisamos buscar essa essência em nós. Buscar isso nas nossas vidas. Essa coisa de ter esse coração quebrantado, de servir ao Senhor com o coração inteiro. Porque quando eu olho para Davi, eu vejo alguém assim que tinha um coração inteiro para o Senhor. Não era metade, 50% de Jesus, 50% de outra coisa, não. É por inteiro que o Senhor nos quer. É por inteiro que Ele nos chama. Quer ser alguém segundo o coração de Deus? Suporte os processos. Suporte o período do pasto. Suporte o anonimato. Ah, Milena, mas eu já fui ungida. Mas há um tempo para todas as coisas. Ah, Milena, mas o Senhor já falou que faria. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E o Senhor não vai te entregar algo que você não está preparado para receber. O Senhor não vai te dar algo que você não esteja pronto, apto para receber. Porque Ele sabe que se te der, ou você se perde, ou aquilo que Ele te deu se perde. E o Senhor, Ele não faz as coisas de qualquer maneira. O Senhor não age como a gente age. O Senhor não pensa como a gente pensa e não vê como a gente vê. Ele vê além. Então Ele sabe que algumas coisas que Ele já me prometeu, vou me colocar aqui, Ele olha para mim e diz: a minha serva ainda não está pronta. Eu não posso entregar isso na mão dela dessa forma. Então o que ele faz? Milena, volta lá para o pasto. Volta para o pasto. Volta para o pasto. Aí talvez quando o urso, o leão ia aparecer, eu vou querer arrancar os cabelos da minha cabeça, sinal de que eu não estou pronta. Sinal de que eu ainda não estou preparada. Porque quem está preparado, quando vê o urso e o leão tentando pegar a ovelha, o que ele faz? Vai contra ele.
Ah, mas eu sou fraco, eu não vou na minha força, eu vou na força do meu Deus. Quem está preparado tem um posicionamento diante daquilo que o inimigo está tentando fazer com a tua casa, com a tua família, com a tua vida. Quem está preparado para viver o que Deus tem para você, vai saber como agir na hora certa. Vai saber como se posicionar. E era isso que o Senhor estava fazendo com Davi, preparando ele. Porque quando, nesse texto que nós lemos, ele ainda também não tinha se apossado daquilo que o Senhor tinha liberado sobre a vida dele. Ele estava saindo do pasto, obedecendo uma ordem de seu pai, derrota o gigante, mas não assume ainda. Não assume ainda o trono. Alguns dizem que entre 15 a 20 anos se passaram depois da unção para que Davi recebesse aquilo que era dele. E aí eu e você recebemos uma promessa ontem e já estamos querendo arrancar o cabelo da cabeça hoje, porque não aconteceu. Respeite o teu processo, irmãos. Respeite o teu processo. Respeite o tempo do anonimato. Respeite o tempo que o Senhor está te forjando. Respeite o tempo que o Senhor está te ensinando a ser crente. Respeite o tempo que o Senhor está forjando o teu caráter. Porque é quando ninguém vê, é onde ninguém vê, que o Senhor está nos forjando. Que o Senhor está nos lapidando. Que o Senhor está nos preparando. Porque na verdade nós ainda não estamos prontos. Então o Senhor prepara esses cenários. Cenários de urso e leão, cenário de gigante, para nos preparar para viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então não se desespere, não se atemorize, não fique preocupado. Ai meu Deus, quando vai ser? Viva o teu processo, viva o tempo da espera, viva o tempo do pasto. Se for preciso voltar novamente para o pasto, volte, mas volte com o coração quebrantado. Eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu estou voltando, Jesus. O Senhor já me ungiu. Mas eu estou voltando para lá novamente, Jesus. Mas eis-me aqui como alguém que se coloca na posição de aprender. Como alguém que se coloca na posição de que não sei, mas quero aprender. Na posição de que reconhece que não é nada. Porque tem muita gente, irmãos, infelizmente, achando que pode alguma coisa, que tem alguma coisa, ou que é alguma coisa. E Jesus nos diz na noite desse dia que nós não somos capazes de nada. Mas quando reconhecemos que é na força dele, como Davi reconheceu, ele vai contra aquele gigante. Com uma lança, irmãos, com uma funda, uma pedra. E aí alguém está olhando aquele menino girar aquele negócio e está falando, meu Deus, é doido. Porque crente tem que ser doido, eu já falei. Tem alguém olhando e falando, meu Deus, não, como pode? Assim você não vai conseguir. E você está lá girando a sua funda. E você está girando a sua funda e alguém está olhando, observando. Eu imagino os irmãos dele olhando e falando, meu Deus, o que esse garoto está fazendo? Esse menino endoidou. Porque as pessoas, irmãos, nos observam. Nos observam. A palavra do Senhor nos diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que tão de perto nos rodeiam. Então, às vezes, a gente acha que não, mas tem alguém observando. Alguém está olhando você nessa crise. Alguém está olhando esse gigante te afrontando. Alguém está olhando esse urso que está vindo na tua direção. Alguém está olhando esse leão e está falando assim, qual vai ser o posicionamento dele? Qual vai ser o posicionamento dela? Mas eu quero te dizer, se o Senhor te deu uma instrução, seja ela qual for, pode parecer loucura, mas permaneça naquilo que o Senhor liberou sobre a tua vida. Está girando a funda, alguém está falando, é loucura, permaneça. Alguém está olhando e está falando, isso é incapaz de derrotar esse gigante. Permaneça. Alguém está olhando e está falando, pela lógica humana não dá. Permaneça. Alguém está olhando e está falando, não vai derrubar esse gigante. Permaneça. E quando o Senhor te autorizar, você lança essa pedra, porque ela vai derrubar esse gigante. Na força do nosso Deus. Permaneça. Continue. Persevere. Respeite o seu tempo. Respeite o tempo que o Senhor está te preparando. Ele tem um tempo de honra para a tua vida? Tem. Mas é preciso respeitar o tempo da espera, o tempo do preparo e o tempo do anonimato. E, irmãos, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que os irmãos possam receber na noite desse dia. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.